A mãe comendo a banana na licão. Só pra tirar esse negócio aqui, ó. Não, eu quero feijão. Tô com a mão cheia de creme. Sim, lava. Não tem água nessa casa, não? Ai, depois. É? Mas comer você come, né? Então você não vai comer. Eu compro. 1 quilo desse feijão deve estar, ó, 15, 20 reais. O de bolinha tá 13. Não é, minha mãe? Olha aqui a banana do Zé, tia. Tá vendo? Ah, eu acho que não. Hã? Deu tempo de dar, não. Não deu tempo de dar nada, não? Eu vou deixar armado aqui pra a senhora parar de me desmentir. A senhora esqueceu que eu sou um agricultor? Hã? Não tá acreditando. Eu vou lá buscar o cacho pra ela ver. Espera aí que eu vou lá buscar o cacho. Não acredito. Hã? Isso é muito light. Não, essa aí é assim mesmo. Essa ela já tá madura já. Eu fico pintadinha. Não, essa aí não. Eu vou lá buscar o cacho. Fica me olhando aí. Aí. Você tá no pé? Vai estar viva, vai estar verde. Não, mas essa aqui, ó. Ela já tá vendo? Ela já tá soltando já. Cadê a coisinha? Que coisinha. Ela não vai nem assim que a gente pega ela. Porque essa aqui é diferente, tá vendo? A gente pega assim. Fala, meu amigo. Bom dia. Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Que legal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei ao certo qual é o teu dia de aniversário, mas como aqui estava marcado a festa para o dia de hoje, eu quero parabenizá-lo, tá? Por muitos anos de vida, que Deus te abençoe, que o Senhor lhe dê sabedoria e graça para continuar essa pessoa que a gente ama demais, tá bom? Você gostou? Isso tá ela. É boa, né? Essa é a banana na licão. Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa realizar os teus sonhos, que Deus possa fazer coisas grandes e maravilhosas em sua vida. Bom, um grande abraço, Deus te abençoe, você é uma pessoa muito especial para nós, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde, você e a sua casa, no nome de Jesus. Olá, pastor Claudinei, e aí toda a equipe do restaurante Eupídio, muito obrigado pelas felicitações. Nós tivemos momentos que vivemos nos anos 22 a 24 aí com vocês, que olha, não saem da memória de nenhuma pessoa que participou, seja presencialmente ou à distância. Esse ano, pelas razões que nós já elencamos, conversamos aí com os irmãos, nós estamos fazendo aqui em casa, e com bastante alegria, com os perrengues, né, de sempre, né, para se ter uma ideia, por exemplo, né, estamos com um filho em Maringá que quase infartou hoje pela manhã. Então a correria é grande, mas assim como Deus nos deu vitória nesse período todo, realizando aí com os irmãos, está dando vitória para nós hoje também. Meus parabéns, Donizete. Que Deus abençoe você, que dá muitos e muitos anos de vida, que você sempre seja a pessoa amada, essa pessoa alegre. Parabéns, feliz aniversário para você. Olá, ótima tarde, graça, saúde e paz. A bênção, minha tia. Que bom ouvir a tua voz, ver que você está bem. E toda essa alegria, toda essa bênção que eu tenho na minha vida é parte do que eu aprendi com a senhora, com os demais tios, com as demais tias. E são coisas maravilhosas na minha vida e a gente leva esse legado e eu espero que os meus filhos, meus netos, minhas netas, minha filha, eles consigam também viver esse legado e passar isso para as próximas gerações. É uma honra, uma bênção de Deus viver essa vida, ter a senhora como tia e pertencer a essa família. São 56 anos de muita alegria, graça, saúde e paz. Zé, nós te amamos muito, filho. Nós te amamos muito. Você mora dentro do nosso coração. E a distância nos separa, né? Mas o amor não pode nos separar. Sempre lembrando dos outros, com oração, né? Com uma palavra. E assim vamos que vamos, né? Quando nós estivermos vivos aqui nessa terra, vamos se falar, vamos se aproximar um mais do outro, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas eu queria estar aí para querer orar com vocês. Mas mesmo daqui, eu não posso estar aí de presente, mas estou de coração, tá? Que Deus abençoe você. E Deus te multiplica muitos e muito mais anos de vida na sua vida. E abençoe que você cuida bem da sua mãezinha. A gente ama muito também, a cunhada também que a gente tem no coração.
Entendeu? Deus abençoe, meu filho. Fica com Deus. Olá pessoal, ótima tarde, graça, saúde e paz. Nós estamos a poucas horas do ZetLu 2025 e eu preciso dividir com vocês que vão fazer aqui a participação uma situação bastante grave que ocorreu, não é, essa madrugada, mas a gente vai manter o evento porque, enfim, está tudo organizado. Pela fé que nós professamos, nós acreditamos que a nossa vida em todos os momentos, ela está coordenada pelo nosso Deus. Peçam a bênção de Deus em prol do meu filho Cleiton. Ele sofreu um princípio de infarto hoje pela manhã e foi transferido para Maringá. Conversamos com ele, enfim, a princípio está tudo bem, mas a gente sabe que essas questões são assim graves e a gente recebeu notícia agora do hospital que ele vai ficar internado em Maringá, enfim, para concluir os exames e, claro, fazer uma investigação quanto a essa situação grave de saúde. Nós vamos fazer um plano B, né, para atender todo mundo hoje, que eu contaria com o auxílio da Jamie Gomes, né, e da mãe dela para nos auxiliar aqui na cozinha, mas a gente dá conta assim, tranquilo, então eu dispensei a Jamie para que ela, obviamente, vá a Maringá, fazer o acompanhamento, porque ele foi só pela ambulância agora às 4 horas da manhã, então agora no período da tarde ela irá a Maringá, e a gente nem sabe se ela vai voltar, se vai ficar lá, enfim, mas nós manteremos a celebração, mesmo porque é uma celebração em relação à vida, não é? Então nós vamos celebrar a Deus pela vida, com a alegria que a vida merece e sempre tendo essa fé, que a nossa vida, ela pertence a Deus. Então eu disse há poucos instantes aqui para a Ruth, tranquilizando ela, que não há motivo para desespero, porque nós pregamos a vida toda, especialmente eu, que prego que se eu estiver vivo, por exemplo, às 19 horas, eu vou festar com vocês, celebrar a vida. Se eu morrer, eu estarei com Deus. Então não há motivo para preocupações, não é? Então, vamos pedir a bênção de Deus em prol do Cleiton, que Deus opere na vida dele a sua vontade. Eu acredito que se fosse para que ele morresse, ele já tinha morrido de manhã, não é? Então a gente acredita que Deus está operando, dando uma chance para que ele organize a saúde, organize a vida, as coisas, enfim, não é? E que isso seja para o nosso elevo espiritual, não é? Para a gente, nosso aprendizado. Portanto, às 19 horas, eu aguardo todos vocês aqui, já estamos organizando a alimentação, e aí eu sempre tenho, né, um plano A, um plano B, a gente vai partir para o plano B. Eu ia fazer algumas coisas aqui no período da tarde, que são coisas estruturais, então eu vou deixá-las sem fazer, porque não vai prejudicar em nada o atendimento de vocês, e vamos nos dedicar agora a preparar os comes e bebes. Olá, bom dia, famílias e amigos. Eu vou enviar um áudio, porque tem várias pessoas perguntando, enfim, já aproveito num áudio só, eu já faço aqui a organização das questões. Em primeiro lugar, agradecer imensamente as pessoas que estiveram conosco ontem no ZetLu, num dia extremamente difícil para nós. As pessoas que não sabem, o meu filho Cleiton, que é o caçula, teve um infarto ontem, por volta de 4 horas da manhã, e foi levado a Maringá, continua internado em Maringá, mas nós mantivemos, né, a festividade, até em respeito à celebração que a gente faz, uma celebração para a vida e pelo livramento que Deus deu, porque ele poderia ter morrido. Então, em vez de uma festa ontem, a gente poderia, inesperadamente, ter que fazer um velório. Então, primeiro, nosso agradecimento a Deus, às pessoas que estiveram conosco, aquelas que tiveram uma dificuldade, mas não puderam vir, e em respeito à nossa organização, nos informaram. Foi tudo muito lindo e maravilhoso, apesar da grande correria que nós tivemos. A gente teve que atrasar ali a cerimônia, o jantar praticamente em 1 hora. Então, não saiu do jeito que a gente queria, mas ficou bom. Então, a comida estava boa, tudo lindo e maravilhoso. Tivemos várias pessoas que nos ajudaram e ficou assim muito bom. Então, nosso agradecimento às pessoas, a Deus, por tudo. Depois vamos fazer uma live quando tudo se acalmar, para abrir os presentes, enfim, e agradecer aí a vocês mais adequadamente. Quanto ao Cleiton, eu acabei de ligar no hospital, a informação é que ele se continua internado no pronto atendimento, aguardando leito para fazer ali os exames, enfim, os devidos acompanhamentos. Então, assim, a situação não é uma situação grave. Quando se fala de infarto, é algo grave, não é? Ele poderia, por exemplo, sempre infartismo, poderia estar morto, não é? Então, não é uma situação, assim, corriqueira. É algo grave que precisa ser avaliado com toda a atenção. E aí eu decidi que eu vou almoçar agora e irei a Maringá, porque não tem horário de visitas, porque ele não está ainda em enfermaria. Então, no pronto atendimento, tem que ir e aguardar ali, né? Tem todo um volume de atendimento, e a hora que tiver uma folga, aí sim a gente vai poder entrar, conversar com ele, principalmente conversar com o médico, para a gente entender o que aconteceu, como que ele está de fato e quais são os próximos procedimentos. Vai sempre aquela que a gente está resistindo aí no hospital, onde acontece isso aqui, um negócio mais agravante, né? Então, mas já fazia dias que assim, você não estava sentindo falta de ar já há uns tempos? Ainda está conseguindo mais. Então, tem que cuidar, tem que agradecer a Deus, né, porque essa aí é uma situação bem grave. E chegou a falar com o médico? Quem que eu? Onde que ele fica aqui? Eu vou dar uma conversada lá com ele, porque a Jamie está aí também. Aí para eu sair rapidamente, porque eu vim mais para dar uma olhada, ver o que o médico vai dizer, para entender certinho o processo. Aí ela entra e fica aí um tempo maior com você. Então tá bem, melhoras aí pra você, nós estamos ali orando, fizemos uma baita de uma festa ontem, apesar da correria, aí nós vamos esperar você chegar para fazer outros comes e bebes. Os comes e bebes tem que ser mais. Não, então faz ali só, você vai comer só um caldinho de mocotó. Eu desejo melhoras, a Mami está lá, né, orando por você e pediu para dizer que mandou um beijo para você, tá bom? Não, ela tá cansadinha, coitada. Não aguenta não, né? Ela tá lá, né? Levanta 10, 15 minutos, aí deita um pouquinho, enfim,
Mas eu falei para ela, o Cleiton tá bem guardado, né, com a equipe médica, e porque se sair faz extravagância. Olá, pessoas lindas da família, amigas nossas. Eu sou Donizete Silva, o Zete, e conforme vocês estão acompanhando, o meu filho Cleiton, ele passou mal ontem pela manhã e está internado no Hospital Santa Rita, no pronto-socorro do Hospital Santa Rita, em Maringá. Eu acabei de falar com ele, fui ver como que ele está, falei também com o Dr. Rafael, que é o médico plantonista, e aí do que fomos informados? É que ele passou mal, e mora em Floraí, teve ali a dificuldade, foi transferido para cá, com uma forte dor muito aguda, na altura do peito, enfim, com sintomas referentes a infarto ou alguma coisa no coração. Então, ele foi trazido aqui, onde está. Não se tem um diagnóstico, porque depende de alguns exames, e ele não está internado no leito de hospital, mas num pronto atendimento. O PA, como é conhecido, a função do PA é estabilizar o paciente, deixar ele confortável, sem dor, tirando ali o máximo de risco que a pessoa tem em relação à morte, e depois encaminha para o hospital onde serão feitos os procedimentos, inclusive com o especialista, que aí é o cardiologista, que vai avaliar a situação, ver o que ocorreu, fechar o diagnóstico e ver quais os procedimentos adequados que precisa se trabalhar. No caso do Cleiton, 2 possibilidades podem ter ocorrido. A primeira é uma inflamação no pericárdio, que é um inchaço e irritação da membrana fina que cobre ali o coração, e é definido na linguagem médica como pericardite. E aí pode ter várias causas, pode ser algo viral, o próprio infarto pode ter ocasionado isso, ali que o infarto não acontece no dia. Isso a pessoa tem sentido coisa já há um tempo, né, e o Cleiton, pelo menos aí há 3, 4 dias, uma semana que ele não está bem, não é? Mas aí não procura o médico, vai deixando, né, enfim, e aí acaba acontecendo essa questão terrível. E às vezes outras causas ali que não se conhecem, né? E o sintoma mais comum é que o Cleiton ele teve uma dor aguda no peito que pode irradiar para o ombro esquerdo e até o pescoço. Então, isso pode, assim, acontece como um mal súbito e pode também não durar muito tempo. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, essa dificuldade, ela pode inclusive morrer, mas pode também dar ali aquele problema e depois melhora. Às vezes até dispensa tratamento. Mas no caso do Cleiton a gente observa que não é bem isso, né? Porque já faz dia que ele está assim, teve o problema no sábado, está aqui no hospital, ele está bem, mas, por exemplo, ele não tem nem as mínimas condições de receber alta. Mesmo medicado, o Cleiton tem dificuldade para falar e respirar. Então não é um caso simples. Provavelmente, embora não tenha os resultados dos exames, não seja esse o problema dele. Provavelmente o problema do Cleiton, de fato, foi mesmo um infarto, conforme o médico relatou. E o que deve ter acontecido, o que pode ter acontecido, é um infarto grave, né, pelas dores que ele sentiu, mas que a veia entupiu e, de uma certa forma, com a pressão do sangue, ela se desentupiu, pode ser totalmente ou parcialmente. Então, para saber isso, ele vai ser enviado para a sair do pronto atendimento, vai ser mandado para, digamos, um leito, enfim, para um cardiologista fazer a avaliação dos exames, para observar, e esse procedimento se chama cateterismo cardíaco, que é um procedimento médico invasivo, utilizado para diagnosticar exatamente esses problemas ou outros problemas ali no coração, que envolve a inserção de um catéter, que é um tubo fino, flexível, em um dos vasos sanguíneos, geralmente na virilha, no braço, enfim, que o Cleiton me falou, vão fazer mais próximo ali, uma incisão, e ele é ali guiado até o coração. Então, esse procedimento permite a visualização das artérias coronárias, das câmaras cardíacas, e é esse procedimento que auxiliará na identificação das obstruções ou, se tiver, alterações. Olá, família, ótima noite. Eu vou postar esse áudio no grupo, nos grupos, né, que tá mais próximo da gente, e para os demais eu atualizo lá no Facebook, que aí todo mundo vê, fica mais fácil. Senão também a gente acaba ocupando muito tempo, né, com informação, e a gente precisa dar uma descansada, enfim, né, que pode ser que depois a gente seja exigido, né, pela questão de visita, acompanhamento, enfim. Então é momento da gente deixar nas mãos de Deus e nas mãos dos médicos. O Cleiton foi transferido, está já instalado em uma unidade de UTI no Hospital Maringá. Esse procedimento é um procedimento padrão. Ele estava num pronto atendimento, que é uma unidade para estabilizar ali o paciente, mas não tem condições, por exemplo, de fazer os exames e trabalhar, fechar um diagnóstico preciso do que aconteceu. Agora sim, agora ele segue os procedimentos em UTI. Vai se fazer os procedimentos, fechar o diagnóstico e ver qual que é o tratamento adequado para corrigir o problema. Então sempre é bom entender primeiro, porque quem não entende acaba criticando o hospital. Chegou no sábado e só hoje encontrou um lugar. Porque não é um leito qualquer, tem que ser um leito de UTI. Então a situação dele exigia um leito de UTI, você não leva para qualquer hospital. Aí tem uma central de leito que ela vai organizando ali conforme a gravidade dos pacientes, vai desocupando os leitos e vão encaixando. E outra coisa, UTI não significa que a pessoa está mal. De acordo com a complexidade do caso, o procedimento, por exemplo, que ele precisa fazer, tem que ser feito em UTI. Então, assim, descansar, ficar de boa, tranquilo, porque ele está nas mãos de Deus e nas mãos dos médicos. Então, assim, todo mundo dormindo, porque não adianta ficar apavorado, enfim, ele está lá no hospital. Qualquer intercorrência que tiver, ele está no hospital, não é? Nós nada poderemos fazer, é Deus e os médicos. No mais, que todas nós tenhamos uma noite de paz, não é? De descanso, sempre confiando em Deus. Claro que a gente tem preocupação, mas não pode ter desespero. Nós acreditamos na vida, nós acreditamos em Deus e sabemos que há vida mesmo quando morremos. Então não há motivo para chororô, tristeza, pelo contrário, é motivo para a gente agradecer a Deus por ter essa oportunidade. Pastor Zete, pastor meu irmão, a gente estava assistindo um vídeo agora, assisti inteirinho, né? Rapaz, foi bênção de Deus, hein? E nossa, muito. Eu gostei da organização, tudo organizado, né? Tudo bem feito, bem preparado. Uma coisa que me chama assim, bastante atenção é quando eu vejo uma casa que tem união, né?
todos ali unidos, ajudando cada um igual passarinho, né? Um semeando aqui, outro semeando ali, um trabalhando aqui, outro trabalhando lá. A união, né? Tudo organizado. E você com essa alegria toda, transmitindo sempre essa alegria. Rapaz, isso nos alegra. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe grandemente, tá? Parabéns mais uma vez. Gostei, viu? Gostei muito desse trabalho. Amém, meu querido. Ótimo dia, graças, saúde e paz. Ontem foi um dia de superação. O meu filho teve um infarto ontem de manhã, aí foi uma correria. Então a gente só conseguiu dar conta mesmo devido à unidade de toda a família, a compreensão das pessoas presentes. Obrigado pelos vídeos, né? Nós estávamos vendo o vídeo aqui, até andei comentando com a irmã Salete, da tua simplicidade, né? E falei assim, Salete, o Zé, por ser uma pessoa que ele ganha bem, né? Tem um trabalho muito abençoado. Ele é uma pessoa simples, né? Então, eu acho muito bonito, tem uma qualidade que você, a Salete, tem, a família de vocês tem, né? Eu falei para a Salete, eu aprendi a ser assim também, porque eu não era, mas eu também aprendi a ser assim. Até falei sobre as suas produções, né? Que você edita bem, produz bem, né? Falamos do teu investimento, né? Que você é caprichoso com as suas coisas, né? Até comentei com ela, Salete, eu vi aqui, ele falando da máquina que ele comprou, né? Mais de 7 mil e tal, ele realmente investe, ele é caprichoso. Eu assim, não ganho muito bem não, né? Mas eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar porque para quem saiu da beira do Surucuá, chave inchada, eu não posso reclamar porque o que eu ganho assim é suficiente para me manter, ajudar, por exemplo, a minha mãe, ajudar as pessoas que precisam, a minha família. O nosso dinheiro ele é exatamente para isso, para nos servir e não a gente servir o dinheiro. Parece que não é nada. Às vezes para eu e você, R$30 não é nada. Mas às vezes para uma pessoa é o que ela tem para comer naquele dia. E eu tenho certeza que o seu dia a dia é assim também. Às vezes nem precisa de dinheiro, como eu falei na live. Às vezes assim, uma palavra, uma orientação que você dá para a pessoa é a diferença da vida e da morte. Isso eu vejo todo dia na minha família. E aí eu entendo o meu pastorado. Então o meu pastorado não é um pastorado para pastorear grandes igrejas. É um pastorado como o de Jesus, para ajudar as pessoas. Veja quando ele cura aquele homem. Pega a sua cama, levanta, anda, vai embora. O cara coloca a cama nas costas e sai andando. As pessoas religiosas chegam, em vez de se alegrarem com a cura do rapaz, diz para ele, não, mas não é lícito você carregar a cama, porque está escrito que não pode carregar. Você percebe? Então assim, não tem nada a ver com o que está escrito, tem a ver com as coisas da vida. A palavra de vida, e não a escrita da morte. Não é? Então o meu pastorado tem essa relevância, que é aquela coisa prática, atender as pessoas nas suas necessidades, independente de quem elas sejam, o que elas pensam, o que elas fazem, porque o Cristo, se fosse olhar o que eu e você fazemos, ele não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Então o amor não tem limites, o amor ele não olha cor, religião, condição social, preferência sexual, o amor não é para isso, o amor abraça todo mundo e não questiona exatamente nada. E eu assisti a live todinha, eu vi, né? Foi muito bom a união de vocês. Aquela música bonita, né? Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, no aconchego do meu lar. Rapaz, a música é linda demais. Eu acho linda aquela música, né? Muito bonita, ficou muito bom. Deus te abençoe, tá? Deus abençoe tua vida e continue sendo essa pessoa assim, maravilhosa que você é, simples e humilde, sempre radiante, sempre nos trazendo alegria. E você, eu até comentei com a Salete, você é um pastor, assim, mas você canta a música do mundo, você canta a música do Padre. E a questão também, até comentei com a Salete, você é da esquerda, eu sou da direita, mas nós nunca, rapaz, brigamos por causa disso, nunca falamos nada, e a gente vê tantos crentes, rapaz, tanto crente, nunca viu coisa dessa. Na igreja tá lá, Pai do Senhor, pregando a palavra, louvando a Deus, você tá na rede social brigando, rapaz, né? Criando desavença, perdendo amigos, perdendo companheiros por causa de liderança política, né? Eu acho isso um absurdo, né? Bênção de Deus. Você sabe que essa questão de esquerda e direita são as pessoas, né, que rotulam a gente, não é? Eu, por exemplo, não estou filiado a nenhum partido político. E eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou a favor da vida, do evangelho. Aquilo que qualquer pessoa, seja quem for, eu observar que está chancelado pelo evangelho, que é a palavra do Cristo, tem o meu apoio, independente de quem quer que seja. E aí é bom dizer que evangelho não é o que a gente vê hoje. Evangelho, inclusive, não são as cartas de Paulo. Não é o Apocalipse, não são nenhuma daquelas cartas. Os evangelhos são os evangelhos, as palavras do Cristo. Porque tem coisa que o apóstolo Paulo falou e pregou que está errado. Que ele mesmo admitiu, quando ele entrega, por exemplo, a alma do camarada para o capeta. Que Paulo é esse? Jesus não fez isso. Jesus não fez isso com Judas. E Paulo achou-se no direito, como homem, de entregar a alma de alguém para o capeta. Aí depois ele se arrepende, o Paulo. Não é? Aí nós vamos ver que ele se arrepende e fala, gente, olha, não vamos fazer isso, porque me chegou aqui que o camarada está sofrendo de uma depressão terrível pela palavra que eu falei, não, eu quero retirar essa palavra. Agora, quantas cagadas o Paulo fez, escreveu, que está lá no livro, ele morreu e não teve tempo de corrigir. Que Jesus falou, né, não tem correção. Tanto é que se você olhar essa questão de sexualidade, enfim, preferência disso, daquilo e outras coisitas mais, Jesus nem entrou no mérito.
não é? Porque isso é passageiro. Cada sociedade regula isso. Veja que um irmão chegou, por exemplo, uma rusga com outra acerca de herança e quis que Jesus entrasse no meio. O que Jesus fez? Ele entrou? Não entrou, ainda deu uma lambada, explicando pro outro lá, o reino de Deus não consiste em isso aí não. Se explica por causa de pouca coisa. Mas o reino de Deus não é essas coisas que vocês estão pensando, não, caiu fora da coisa. Então essa questão de esquerda e direita, isso é uma perdição que a gente tem no mundo. Eu abraço todo mundo e reconheço a justiça. Uma das minhas formações é gestão pública, por exemplo. Então tem especialização nisso. Então é essa clareza que a gente, às vezes, precisa ter. Tem coisa que eu não posso agir com a paixão, não é? Eu tenho que agir com a razão e principalmente com a técnica. Eu sempre falo aqui pros meus netos, na nossa vida, você não faz o que você quer, você faz o que é preciso. Tranquilo, então pra mim não importa se é direita ou esquerda, eu quero o resultado. A pessoa está comprometida com a vida, está defendendo os pobres, do lado dos mais necessitados, que é isso que Jesus prega da gente, tá tudo certo. Agora, se ele está defendendo os ricos, enfim, isenção bilionária pra cá e pra lá, tirando taxa de jet ski pra rico andar de jet ski por aí de caminhonete, tá errado. Porque não foi isso que Jesus defendeu. O dinheiro não é para isso. O dinheiro é para socorrer os pobres, as pessoas mais necessitadas. O Estado, a Prefeitura, a União é para defender as pessoas necessitadas. Então, por exemplo, eu pego os períodos, né, de todos os governos que a gente teve nos últimos, digamos, 10, 15 anos. Farmácia popular, por exemplo. Quem investiu em farmácia popular? Quanto tinha de orçamento? Isso é questão técnica. Então não é a pessoa ficar falando um monte de coisa, enfim, dando entrevista, fazendo live. Eu quero ver, eu vou lá na farmácia popular. Tem ou não tem o remédio? Percebe? Não é? E hoje isso nós temos. Não é? A minha esposa veio agora aqui falar, o remédio da sua mãe acabou. Eu vou passar lá no posto de saúde, pegar a receita dela, que eu deixei na sexta-feira passada, não é? Pego a receita, só ligo na farmácia, eu não vou nem buscar. A farmácia me entrega o remédio aqui em casa, de graça. Percebe? Aí a mãe tinha remédio que a gente nem conseguia pegar. Agora praticamente, dos remédios que ela toma, eu compro um só. Um. Você percebe? Então isso é gestão pública. Não é? Então isso é se importar com o pobre. Só que, infelizmente, isso não é nem noticiado e muitas vezes nem reconhecido, porque as pessoas não conseguem enxergar isso, percebe? Elas não conseguem enxergar, não é? Esse atendimento, o atendimento com o médico, enfim. Eu já nem vou mais para Maringá me consulto tudo aqui no posto de saúde. Isso tudo o quê? São programas, não é? Da União. Por exemplo, agora, 15 dias, por exemplo, toda a minha casa vacinou, vacina contra a gripe. Antes eu pagava de 80 a 100 reais nessa vacina e ia vacinar em Maringá. Agora eu vou aqui do lado do posto de saúde, tudo de graça. Você percebe? Saúde pública, gestão. Então, eu sempre trabalho essa questão técnica e gosto de informar as pessoas. Fui, você fala demais, Cid, Deus me livre. Olá, Cristiano. Ótimo dia. Como que você está? Tudo bem? Passando para agradecer a você pela condução, de ter trazido o pessoal em segurança e retornado. Eu normalmente vou conversar com o motorista, conhecer, enfim, não sei se você já andou, mas acredito que sim, porque você deve ter acompanhado, como é que nós tivemos o imprevisto, que foi ali um infarto, né, que ocorreu com o meu filho, e aí, meu Deus do céu, né, foi uma correria. Mudou ali todo o meu script e teve coisas assim que eu nem consegui fazer. Até esqueci no momento, porque a gente ontem trabalhou sob muita tensão, né? Não podia cancelar o evento e nem deveria, não é? Porque não era o caso, apesar da gravidade da situação. O menino está hospitalizado, já sendo ali cuidado desde as primeiras horas do sábado. Então a gente manteve. Então eu não tive assim nem condições de ir até a van, conversar contigo, lhe conhecer, né, oferecer as boas-vindas e convidar você, né, também pro jantar, porque das primeiras horas do sábado até praticamente ontem à tarde, quando eu fui vê-lo no hospital, me certificar do que realmente estava acontecendo, conversar com o médico, foram assim momentos muito difíceis de tensão que eu tive assim que priorizar algumas coisas e teve coisa que, embora fosse prioridade, eu simplesmente humanamente não tive condições de fazer. E quando eu for a Paranavaí, eu darei um alô aí pra gente se conhecer, tomar um café, não é? Bater um papo e é sempre bom a gente fazer amizade. Bom dia, senhor, tudo bom? Então eu vi mesmo o pessoal comentando, né? Alguém que tava no hospital e coisa e tal, mas daí eu não conheço, né? Eu também paro essa semana que eu puxo os alunos aqui, eu vou parar quarta-feira. Essa semana eu tenho um descansinho também, a partir de quinta-feira. Aí nós estamos meio tranquilos da semana que vem. Falou, seu Donizete, né? Obrigadão aí por tudo, viu? Falou. Bom dia, Du! Como é que você está? Tá tudo bem? Eu quero agradecer a sua participação aqui no meu aniversário da neta Loiara. Foi uma correria imensa, eu queria ter tido tempo de acolher todo mundo, que foi o que eu planejei, deixar tudo organizado e quando as pessoas ali chegarem a gente dá uma conversada, mas acabou acontecendo essa complicação de saúde na vida do Cleiton e aí, nossa, foi uma tensão para todo mundo, né? Então eu comandei ali toda a questão desde manhã, bastante preocupado, né, na verdade, porque a gente que tem conhecimento sabe que um AVC ou um infarto, isso é muito grave. Então, não adianta a pessoa dizer, daqui a pouco tá aí, não sei o quê, eu sei do grau, né, de dificuldade que é o problema, então assim, mas também não adiantava eu cobrar ninguém. Aí a Nora foi lá vê-lo e ela não tem conhecimento assim, não sabe explicar as coisas, então, e também, né, a coitadinha ficou apavorada, né, sem saber o que fazer. E aí, enquanto eu não fui lá, conversei com o médico, vi o Cleiton, aí observei para ver realmente como ele está sendo atendido, nem ia ontem, mas assim, quando eu liguei pro hospital, né, que aí, não, ele tá no PA, não sei o quê, a própria moça falou, olha, é bom que você venha pessoalmente, né, converse com o médico, enfim, porque a gente não tem como dar informação. Aí eu fui, né, voltei mais tranquilo, porque eu vi que ele está sendo bem cuidado, tem toda uma equipe médica, um pessoal dedicado para tal, né, conversei com ele, então assim, ele está bem, em vista do que estava, não está bem para sair do hospital. Se ele sair do hospital, por exemplo, ele morre, ele tem que ficar lá, vai ter que fazer ali os procedimentos, tudo certinho, mas eu acredito que ele ficará bom, tá novo ainda, consegue se recuperar tranquilamente. Então foi uma alegria receber você aqui,
vendo que você está superando, não é, essa nova fase da sua vida. E aí, mais uma vez, eu falo para você, levanta a cabeça, não é, procure conversar com as pessoas certas. Então, certamente, aí em Paranavaí, né, tem pessoas que são suas amigas, que têm experiência espiritual, por exemplo, para compreender o momento que você está passando. Então, é a mesma coisa. Se eu preciso, por exemplo, comprar um tênis, um sapato, um calçado, eu vou onde? Aonde que eu vou? Jorrovi. Quando eu chego na Jorrovi, tem diversos vendedores aí, não é? Mas quem que é o Du? Então, o Du é o Eduardo, todo mundo conhece, atende bem, enfim, se preocupa com o cliente. Quando você vende o calçado e você pergunta pro cliente, aí ficou bom, você gostou, deu algum problema, você quer trocar? Não é assim que funciona. Mas certamente tem pessoas aí que não entendem o cliente, reclamam do cliente, não trata bem o cliente. Não é assim? Então, aí em Paranavaí, nas igrejas, ou na tua própria igreja assim também, tem aquele pastor que é o Du, não é? Ele vai te entender, ele já passou por isso, ele sabe da dificuldade. E é essa pessoa que poderá te compreender. Então, ouvir essas pessoas com carinho, isso vai lhe fazer bem. Olhar mais para você e não ficar olhando para o que as pessoas, hipoteticamente, poderiam estar pensando de você. Então, seja mais você mesmo. Enfim, eu tenho inúmeras experiências que eu poderia contar para você, não é? E aí eu sou amado porque eu amo primeiro. E amar não é fácil, não é? Porque às vezes tem desafios enormes. Se precisar, tiozão tá aqui. Sempre para lhe apoiar, para você ter uma vida ainda melhor. Pensa, tio, tudo bem? Ô, tio, como é bom escutar esse áudio aí, sabe? Zira aí também, tio, foi muito bom, foi muito bom. Na hora que a mãe falou, eu falei bem assim, não, mãe, eu vou, só vou avisar meu gerente, porque eu falei bem assim, eu estou num momento que eu preciso estar perto da minha família, mas eu falei bem assim, eu vou porque eu quero estar junto dos meus, para mim poder estar ali com vocês naquele momento. Boa noite, graça, saúde e paz. Minha gente, eu sou o Donizete Silva, o Zete, agora mais tranquilo, tendo em vista que o meu filho Cleiton saiu da UTI e se encontra sem risco de morte. Aproveitando a calmaria do plantão, eu quero agradecer de forma mais adequada a você que esteve presente comigo e com a minha neta, nos dando força por ocasião do Zete e Lô 2025, no último sábado em nossa casa. Com a ajuda de Deus, por meio de você, usando um plano B, desde o áudio e imagens à cozinha, conseguimos fazer uma entrega digna do que a celebração à vida merece. Passados esses 4 dias, me dei conta de que nada acontece por acaso. Uma pessoa que foi convidada e não pôde participar em razão de enfermidade de sua companheira, deu o seguinte retorno na segunda-feira pela manhã. Abre aspas. Se Deus quiser, um dia cantaremos juntos. Assisti a live toda. Rapaz, que música foi aquela? Fecha aspas. Agora eu entendo a razão de eu ter olhado para minha prima Rose Silva ao final do jantar e Deus ter me lembrado de que eu havia me esquecido de chamá-la para cantarmos. Abro o meu coração, a minha alma, para falar o que eu me esqueci durante o jantar. Vivemos, e esses dias é prova disso, a fé como utopia que preserva a nossa sanidade mental. Se eu não tivesse fé, teria desabado. O termo utopia é geralmente utilizado para descrever uma sociedade imaginária que possuiria qualidades altamente desejáveis ou quase perfeitas para as pessoas que nela vivem. Foi inicialmente utilizado por Thomas More como título para a sua principal obra, escrita em latim, por volta de 1516. Eu o relaciono à fé para tratar da eternidade imaginária em meio à realidade dos problemas, dos grandes desafios dessa nossa vida terrena. Eu inseri na programação a música Utopia do Padre Zezinho, lançada em 1990, e quando a gente observa o contexto cultural, filosófico que a gente vivia em 1990, quando o padre ele escreve essa música, fica mais fácil entender esse termo. E convidei a minha prima Rose Silva para, ao cantarmos, refletirmos sobre essa utopia. Contudo, eu jamais imaginei que viveria, na prática, a presença de Deus dentro de mim por meio de você, ao nosso lado, como o calibre tão necessário que transformasse essa utopia em realidade de fé nesses 4 dias de incertezas. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a você
muito obrigada pela sua presença, compreensão e ajuda. Se Deus permitir, estaremos juntas daqui 12 meses no Zete e Lô, em 2026, que será realizado, pretendemos, em nossa casa e espaço de convivência, agendado para o dia 11 de julho de 2026, às 19 horas. Coloque aí na sua agenda e esteja conosco. Será uma alegria, permitindo Deus realizar esse jantar e receber você na nossa casa. Muito obrigada. Deus abençoe você, com graça, saúde e paz.